O segredo mais estranho. Como Earl Nightingale criou milionários com apenas uma gravação. Você já parou para pensar que toda a sua vida, sim, absolutamente tudo, pode estar sendo moldada por uma única ideia que você nem percebe que carrega? E se eu dissesse que essa ideia não veio da sua infância, nem da escola, nem do seu trabalho, mas de um padrão de pensamento silencioso, quase invisível, que dita suas escolhas, sua conta bancária e até sua autoestima? 95% das pessoas passam a vida lutando, girando em círculos, acreditando que sucesso é questão de sorte, conexões ou sorteios do destino. Apenas 5% compreendem uma verdade chocantemente simples. Você se torna aquilo que pensa. Essa não é uma frase de efeito. Não é um bordão motivacional. É uma lei universal, descoberta, organizada e espalhada por um homem com uma voz grave e calma, que mudou a vida de milhões com apenas uma gravação de 29 minutos. O nome dele? Earl Nightingale. O conteúdo? O segredo mais estranho. O resultado? Uma legião de milionários anônimos e outros famosos que ouviram essa mensagem, entenderam o que ninguém entendia e mudaram tudo. Neste vídeo, você não vai apenas aprender sobre um áudio, você vai entrar em uma jornada, do momento em que alguém ouve pela primeira vez, passa pela rejeição, pela epifania, até aplicar e multiplicar esse segredo na vida real. Com histórias reais, ciência aplicada e o que há de mais poderoso na mente humana. E se você estiver entre os 5% que realmente entendem, essa gravação poderá ser a última coisa que você vai precisar ouvir antes de mudar sua vida para sempre. Mas antes de começar, uma missão. Comente agora. Você já ouviu O Segredo Mais Estranho alguma vez? Inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta série transformadora. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa acordar mentalmente para prosperar. Agora sim, prepare-se para descobrir o segredo mais estranho. Capítulo 1. O dia em que tudo mudou. A primeira audição, o relato impactante de alguém comum ouvindo a gravação pela primeira vez, era uma manhã comum. Nada especial no céu, no clima ou na rotina. O alarme tocou às 6h30, como sempre. O café estava frio, os boletos empilhados sobre a geladeira, o silêncio pesado da sala contrastava com a correria que viria em poucas horas. João, vendedor de seguros, 37 anos, cansado da vida, atravessava mais uma segunda-feira como quem carrega o mundo nas costas. Ele já tinha tentado de tudo: livros motivacionais, vídeos no YouTube, workshops de produtividade, mas a frustração persistia. Nada parecia funcionar. A verdade é que João estava à beira de desistir. Não de viver, mas de tentar. Tentar crescer. Tentar vencer. Tentar ser alguém. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Ao entrar em seu carro, ligou o rádio Bluetooth e o aplicativo de podcast, por alguma razão desconhecida, começou a tocar uma faixa que ele não havia selecionado. Este é o segredo mais estranho por Earl Nightingale. A voz era grave, lenta, carregada de autoridade e serenidade ao mesmo tempo. João pensou em trocar de faixa, mas algo naquela entonação o segurou. Era como se o tempo tivesse parado e ele estivesse prestes a ouvir algo que mudaria o curso da sua existência. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. João franziu a testa. Como assim? É só isso? Essa é a grande revelação? Mas a voz continuou, explicando, desconstruindo, ilustrando com histórias, apontando que 95% das pessoas vivem a vida como passageiros, pensando nas coisas erradas, com medo, dúvida e escassez, e por isso colhem resultados medíocres. Do outro lado, os 5% que prosperam pensam constantemente em sucesso, realização, propósito e crescimento. Não por mágica, mas porque seu pensamento molda sua ação, que molda seus hábitos, que molda seus resultados. João estacionou o carro em silêncio, o motor ainda ligado. Ficou ali, ouvindo, até o fim. Quase 30 minutos. O despertar não vem com fogos de artifício. Não houve lágrima. Não houve êxtase. Mas houve algo muito mais profundo. Uma quebra silenciosa na programação mental que o mantinha travado há anos. Ao desligar o carro, ele murmurou para si mesmo: se eu realmente me torno aquilo que penso, então talvez tudo que está dando errado seja só reflexo do que está aqui dentro. Ele entendeu, ainda que parcialmente, que seu maior inimigo era invisível. Não era o chefe, não era o governo, não era o mercado. Era sua forma de pensar, repetida todos os dias, sem consciência. João começou ali uma nova jornada. Voltou para casa à noite e ouviu novamente. E de novo, e de novo. Fez anotações. Colou frases na parede. Gravou lembretes para si. O que ele não sabia é que milhares, milhões de outras pessoas ao redor do mundo haviam vivido o mesmo momento de ruptura. Cada uma em um canto diferente do planeta.
cada uma ouvindo aquela mesma gravação, criada por um homem que não buscava fama, mas clareza. O áudio que criou milionários e ainda está criando. João não ficou rico em um mês, mas ele começou a acordar diferente, a pensar diferente. A forma como ele falava mudou, a maneira como ele se vestia, como se apresentava, como encarava problemas. Em 2 anos, abriu seu próprio negócio. E ao ser entrevistado em um podcast local, ao ser perguntado qual foi o ponto de virada, ele respondeu com olhos marejados. Foi um áudio. Só isso. Uma gravação chamada O Segredo Mais Estranho, de Earl Nightingale. Eu estava no fundo do poço, e aquela voz me puxou. Essa história não é isolada. Ela representa milhares de outras jornadas reais que começaram do mesmo jeito, com uma gravação antiga, simples, mas poderosamente clara. E foi por isso que hoje decidimos abrir este capítulo, para contar como esse segredo, estranho, ignorado, subestimado, é talvez a mensagem mais poderosa já registrada em áudio no século XX. Capítulo 2. Earl Nightingale, o homem por trás da voz. Biografia envolvente, da infância pobre à criação de um império mental. Antes da voz, havia silêncio. Antes da sabedoria transmitida a milhões, havia um menino pobre, criado no coração de Los Angeles, filho de uma mãe solteira e um pai ausente. O nome dele, Earl Nightingale. Nascido em 12 de março de 1921, em um cenário de crise e incerteza econômica, Earl cresceu em meio à Grande Depressão, uma das piores épocas da história americana. Famílias inteiras lutavam para pôr comida na mesa, e os sonhos morriam antes mesmo de nascer. Mas Earl, ele era diferente. Mesmo muito jovem, havia algo em seu olhar. Uma inquietação silenciosa, uma busca incessante por significado. Ele fazia perguntas que ninguém à sua volta fazia. Não aceitava que a vida fosse apenas trabalhar duro, envelhecer frustrado e morrer com arrependimentos. O primeiro contato com o poder da mente. Aos 12 anos, Earl estava em uma biblioteca pública, sozinho, folheando livros em busca de respostas. Ele queria entender por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. E mais importante, o que ele, um garoto pobre, sem conexões e sem perspectiva, poderia fazer a respeito. Ali, entre as prateleiras empoeiradas, ele se deparou com um nome que mudaria tudo: Napoleon Hill. O livro Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça, caiu como um raio em sua consciência. Nightingale não entendeu tudo de imediato, mas ele sentiu que havia algo ali. Algo poderoso, diferente, quase oculto, que a maioria das pessoas ignorava por completo. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Essa frase ecoaria por décadas na mente de Earl, até se tornar o centro de sua filosofia. Da marinha ao microfone. Aos 17 anos, Earl alistou-se na Marinha dos Estados Unidos. Foi designado ao USS Arizona, um dos navios atingidos no ataque a Pearl Harbor, em 1941. Naquele dia, mais de 1.000 homens perderam a vida no navio. Earl sobreviveu por um detalhe quase irônico. Não estava a bordo naquele momento. Esse episódio foi um divisor de águas. A experiência de quase morte trouxe a ele uma clareza avassaladora. A vida é curta demais para ser desperdiçada, vivendo como os outros querem. Depois da guerra, Earl voltou decidido a encontrar seu propósito. Trabalhou em rádios locais, refinou sua oratória e logo se tornou uma das vozes mais reconhecidas dos Estados Unidos. Mas ele ainda guardava a inquietação da juventude. Como ensinar as pessoas a pensarem diferente? Como plantar uma ideia que germinasse em ação, realização, prosperidade? O nascer de um novo mestre. Na década de 1950, Earl era locutor de rádio, tinha audiência, influência e agora, visão. Ele escreveu um roteiro, curto, claro, poderoso, intitulado The Strangest Secret, ou O Segredo Mais Estranho. Gravou com sua própria voz, sem trilha sonora, sem edição, sem produção hollywoodiana. Apenas ele, um microfone e uma ideia que precisava ser espalhada. Todos nós temos dentro de nós uma mente poderosa, e ela se torna aquilo que decidimos pensar de forma contínua. Earl entregou o áudio como presente de fim de ano para a equipe da sua empresa. Ele não imaginava que, em poucas semanas, o conteúdo começaria a se espalhar como fogo em campo seco. Funcionários copiavam fitas e enviavam a familiares. Empresários distribuíam a vendedores. Pessoas comuns ouviam e renasciam. O primeiro disco de ouro da história sem ser música. A gravação foi tão pedida, tão comprada, tão influente, que se tornou o primeiro disco de ouro da história da indústria fonográfica que não era musical. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. E isso nos anos 50, quando nem todos tinham aparelhos para ouvir. Nightingale havia, sem saber, se tornado o pai da autoajuda em áudio, muito antes dos podcasts, muito antes da internet, muito antes do YouTube.
Ele transformou uma gravação de 29 minutos em um dos legados mais poderosos da história do desenvolvimento humano. Mas mais do que discos, Earl plantou ideias. E ideias, quando bem plantadas, nunca morrem. O legado de uma voz. Earl Nightingale não buscava fama. Ele buscava clareza. Sua missão era simples: ajudar as pessoas comuns a perceberem que o segredo da vida estava escondido em algo que elas faziam todos os dias sem perceber: pensar. As pessoas estão onde estão porque é exatamente onde decidiram estar, por meio de seus pensamentos habituais. Essa frase virou a base de milhares de palestras. Foi escrita em cartazes, murais, diários, agendas, paredes de empresas. E mais importante, virou ação. Capítulo 3. A criação do segredo. Um manuscrito para a eternidade. Como surgiu a ideia de gravar O Segredo Mais Estranho? Toda grande obra nasce de uma necessidade real. E com O Segredo Mais Estranho, não foi diferente. Earl Nightingale já era um profissional de sucesso no rádio. Tinha audiência, tinha voz, tinha respeito. Mas havia algo que o inquietava profundamente. As pessoas que trabalham comigo não estão crescendo. Elas são boas, mas estão paradas. Ele observava os colegas de equipe, vendedores, atendentes, comunicadores, e via um padrão. Gente talentosa, esforçada, mas com uma mentalidade estacionada. E para Earl, isso era o pior tipo de desperdício. Desperdício de potencial humano. Então ele fez o que poucos líderes fariam. Assumiu responsabilidade pela estagnação dos outros. A carta que virou um manifesto. Era o fim de mais um ano. Earl se preparava para sair em uma breve viagem de férias. Mas ele queria deixar algo diferente para sua equipe. Não um cartão genérico, não uma cesta de Natal, mas um presente que pudesse ser ouvido e que pudesse transformar. Ele, então, escreveu à mão um pequeno manuscrito. Um texto simples, direto, com menos de 30 minutos de leitura, onde ele colocava o maior ensinamento que havia absorvido nos últimos 20 anos. A maior descoberta da minha geração é que os seres humanos se tornam aquilo que pensam a maior parte do tempo. Esse era o coração da mensagem. Tudo o que Nightingale queria transmitir estava ali. A responsabilidade pessoal. O poder do pensamento dirigido. A diferença brutal entre os 5% que pensam por conta própria e os 95% que vivem no piloto automático. A gravação caseira que sacudiu empresas Earl foi até um pequeno estúdio local e gravou ele mesmo a narração do texto. Sem trilha sonora, sem efeitos, sem edição dramática. A voz era calma, o ritmo, controlado, o conteúdo, direto. Ele entregou a fita à equipe como presente com a sugestão: ouçam isso com atenção. Talvez mude algo em vocês. E mudou. Algo aconteceu nos dias seguintes. Pessoas começaram a agir diferente. Surgiram perguntas, surgiram ideias, surgiram vendas, surgiu consciência. Um dos vendedores comentou: eu ouvi aquilo e entendi por que eu não crescia. Eu pensava como um perdedor, mesmo sendo bom. Outro disse: é como se alguém tivesse apertado um botão dentro de mim. Eu estava dormindo. E as fitas começaram a ser copiadas. Um pedia ao outro. Empresas vizinhas começaram a ligar perguntando: onde conseguimos esse áudio que vocês estão ouvindo aí? O nascimento do The Strangest Secret. A fita ganhou um título: The Strangest Secret. O segredo mais estranho. Por que esse nome? Porque, segundo Earl, era estranho que algo tão simples, tão verdadeiro e tão poderoso ainda fosse ignorado por 95% das pessoas. Era o segredo mais óbvio, mas ao mesmo tempo, o mais esquecido. O mais falado em teoria, mas o menos vivido na prática. E assim, a mensagem começou a se espalhar. Primeiro em Chicago, depois em Nova York, depois em todos os Estados Unidos, e logo para o mundo. A Revolução Silenciosa. Milhares de pessoas começaram a ouvir a gravação. Muitas mais de uma vez. Algumas dezenas de vezes. Outras, todos os dias. Pessoas que estavam falindo começaram a se reerguer. Adolescentes passaram a se interessar por desenvolvimento pessoal. Donas de casa redescobriram autoestima. Empresários reinventaram suas empresas. E tudo isso com apenas uma fita de áudio. A essência da mensagem Earl não inventou a roda. Mas ele organizou a verdade esquecida em palavras acessíveis e poderosas. Em sua gravação, ele dizia com clareza: a razão pela qual os homens não alcançam o sucesso é porque eles não o definem, não sabem o que querem. Eles não têm um objetivo. A única pessoa que atinge o sucesso é aquela que progride continuamente em direção a um ideal digno. E então, ele completava: sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Essa definição viraria um mantra para gerações, muito mais poderosa do que frases prontas como sucesso é ser feliz ou sucesso é ter dinheiro. Para Earl, o sucesso não era um destino.
Era uma direção mental com ação diária. Capítulo 4. A gravação que não era só uma gravação. Como o áudio se espalhou, transformou empresas e gerou riqueza. Era apenas uma fita de vinil, sem capa chamativa, sem marketing, sem influenciadores digitais. Mas quando reproduzida, aquela voz preenchia o ambiente com um peso diferente. Era como se, por alguns minutos, o som atravessasse não só os ouvidos, mas também a mente, e principalmente, o ego. Você se torna aquilo que pensa. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Somos donos de nossa mente e escravos de nossos hábitos. Essa fita começou a circular entre empresários, educadores, líderes de equipe e até religiosos. Mas ela não vendia motivação barata. Ela desafiava, confrontava, sacudia. O efeito nas empresas. No final da década de 1950, o mercado americano passava por uma revolução. Mais consumo, mais concorrência, mais pressão para vender e entregar resultados. Empresas precisavam de algo mais do que planilhas e metas. Elas precisavam de pessoas com propósito, clareza e atitude. E foi exatamente aí que o segredo mais estranho começou a ser usado como ferramenta estratégica. Empresas de vendas começaram a distribuir a fita para seus funcionários. Os resultados eram tão impressionantes que algumas passaram a obrigar cada novo contratado a ouvir a gravação nas primeiras 24 horas. Um desses empresários declarou: "Eu paguei por um treinamento de 3 dias com um coach de vendas e depois entreguei essa fita de 30 minutos. A fita gerou mais impacto do que todo o workshop." Um caso real. A transformação de uma equipe de vendas. Em uma empresa de seguros no Texas, os números estavam em queda há 3 trimestres consecutivos. O dono, desesperado, via seus melhores vendedores desmotivados, suas metas sendo ignoradas e sua equipe à beira do colapso. Um consultor sugeriu algo inusitado. E se antes de cada reunião semanal, sua equipe ouvir o segredo mais estranho? Desesperado, o empresário aceitou. Na primeira semana, os vendedores riram. Na segunda, prestaram atenção. Na terceira, começaram a tomar nota. Na quarta, chegaram com frases da gravação anotadas em cadernos. Em 60 dias, a empresa bateu a meta que não conseguia alcançar em um semestre. Não houve aumento de comissão. Não houve milagre. O que houve foi mudança de mentalidade. Você se torna aquilo que pensa. E eles finalmente começaram a pensar como vencedores. A expansão global. Enquanto as fitas rodavam nos Estados Unidos, algo ainda mais surpreendente começava a acontecer. A gravação cruzava fronteiras. Traduções começaram a surgir. Empresários no Canadá, Inglaterra, Austrália e até no Brasil começaram a usar The Strangest Secret como trilha sonora de reuniões de liderança. Em poucos anos, o áudio já era considerado um marco na história do desenvolvimento pessoal em áudio. Na época, Earl Nightingale não tinha ideia do impacto que havia criado. Mas os relatos continuavam a chegar. "Ouvi no carro, mudei minha vida. Meu filho ouviu e decidiu abrir o próprio negócio. Estava à beira da depressão, e aquela gravação me despertou. Pensei que fosse só mais uma bobagem. Era o que eu precisava." O poder de uma mensagem direta. A força da gravação não vinha de efeitos sonoros, nem de linguagem rebuscada. Vinha da clareza e da coragem de dizer o que ninguém estava dizendo. Você não é vítima. Você é o criador da sua realidade. E tudo começa com aquilo que você permite entrar e permanecer na sua mente. Earl falava como quem entregava uma chave. Mas só os atentos perceberiam a porta, a fita, que as pessoas reproduziam. Até gastar. Nos relatos que surgiram ao longo dos anos, havia um detalhe curioso e poderoso. As pessoas não ouviam a fita apenas uma vez. Elas ouviam dezenas, centenas. Algumas diziam que ouviram por 90 dias seguidos, todos os dias pela manhã. Por quê? Porque, como disse Earl, o segredo não está apenas em ouvir. O segredo está em reprogramar. Você ouviu 30 anos de crenças erradas. Precisa ouvir 30 dias de verdade para começar a corrigir. O primeiro treinamento mental em massa. O que Earl criou, sem planejar, foi o primeiro treinamento mental em escala, muito antes de qualquer plataforma digital, antes de YouTube, Spotify ou podcasts. Ele havia transformado uma ideia poderosa em um formato acessível e replicável. Era como se tivesse criado o primeiro antivírus para mentes limitadas. E a infecção era clara. Medo. Negatividade. Falta de direção. Vitimismo. Pensamento pequeno. A gravação não prometia riquezas. Prometia clareza mental. E isso era a base da verdadeira riqueza. Capítulo 5. Você se torna aquilo que pensa. A lei ignorada do sucesso. A ideia central da mensagem e por que quase ninguém realmente entende. Imagine por um momento que tudo o que você tem hoje, sua renda, sua saúde, seus relacionamentos, seus hábitos,
seja apenas o resultado do que você tem pensado continuamente nos últimos anos. Assustador, talvez, mas também libertador. Foi essa ideia, simples e chocante, que Earl Nightingale apresentou ao mundo com uma frase que parece um aforismo, mas carrega uma lei universal tão poderosa quanto a gravidade. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Poucas palavras, mas o impacto delas é capaz de mudar o rumo de uma vida inteira. Pensamentos não são invisíveis. Eles criam realidade. A maioria das pessoas vive como se seus pensamentos fossem neutros. Acreditam que pensar em fracasso, em escassez, em medo, não tem efeito prático. Acreditam que o pensamento negativo é apenas desabafo mental. Mas Nightingale alertava: o que você pensa com constância, você sente. O que você sente, você acredita. O que você acredita, você age. O que você age, você repete. O que você repete se torna sua realidade. Em outras palavras, tudo começa com o pensamento e termina com o resultado. Por que essa lei é estranha? Porque ela é óbvia e ignorada ao mesmo tempo. É estranha porque a maioria das pessoas a ouve e não aplica. Acha bonita, mas não leva a sério. Acha inspiradora, mas não transforma em prática. Pense positivo virou clichê. Foque no que você quer virou frase de camiseta. Mas Earl não falava por moda. Ele falava por experiência, observação e vivência real. Ele dizia: o que é estranho é que se você disser a alguém que pensamentos moldam seu futuro, eles vão rir. Mas se disser que o destino é sorte, azar ou influência externa, eles aceitam na hora. E é exatamente por isso que essa verdade é tão perigosa. Ela é simples demais para ser levada a sério. O poder de um pensamento dominante. Earl explicava que não basta pensar uma vez. O segredo não está em desejos ocasionais, mas em pensamentos dominantes. Ou seja, aquilo que você pensa a maior parte do tempo. Aquilo que sua mente revisita todos os dias, várias vezes ao dia. Aquilo que te move ou te paralisa. Ele dizia: nós nos tornamos aquilo em que pensamos com mais frequência, e isso pode ser bom ou trágico. Pense constantemente em escassez. Sua mente vai filtrar a realidade para confirmar escassez. Pense constantemente em fracasso. Sua mente sabotará oportunidades até você validar que nada dá certo para mim. Agora pense constantemente em crescimento, solução, propósito. Seu cérebro se alinhará com essa direção, como um GPS, ajustando o destino. A ciência confirma o que Earl disse. Décadas após a gravação, a neurociência moderna começou a comprovar o que Earl dizia apenas com base na observação e sabedoria prática. Estudos em neuroplasticidade mostram que a mente molda o cérebro. Aquilo que você pensa com constância literalmente reconfigura os circuitos neurais. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado com intensidade. Se você visualiza uma vitória com detalhes e emoção, o cérebro começa a aceitar aquilo como referência. Padrões de pensamento repetitivos criam caminhos automáticos. Você se torna uma pessoa otimista ou pessimista, com base no que treina diariamente com seus próprios pensamentos. Earl sabia disso antes dos scanners cerebrais, antes dos TED Talks, antes dos coaches de Instagram. O erro fatal: pensar sem perceber. A maioria das pessoas não pensa intencionalmente, pensa reativamente. Elas acordam e reagem às notícias ruins, às mensagens negativas, aos próprios medos, às opiniões dos outros. Elas não comandam seus pensamentos, elas são comandadas por eles. E é aí que a vida entra em piloto automático. As metas se tornam vagas. As decisões são baseadas em emoção. E os anos passam sem transformação. Earl gritava, mesmo com voz calma: assuma o controle da sua mente. Ou o mundo fará isso por você. A aplicação real. Como mudar o que você se torna. Se você realmente acredita que você se torna aquilo que pensa, então precisa agir como quem leva isso a sério. Earl sugeria passos práticos. 1. Escreva claramente o que você deseja. Um objetivo claro, um ideal digno, um destino mental. 2. Pense nisso constantemente, ao acordar, ao dormir, nos intervalos do dia. Nutra sua mente com esse foco. 3. Rejeite pensamentos contrários. Sempre que surgirem ideias de medo, dúvida, escassez, diga: isso não faz parte da minha direção. 4. Cerque-se de referências positivas. Leitura, áudios, ambientes e pessoas que reforcem o pensamento que você quer cultivar. 5. Haja como se já estivesse no caminho. Pensamento sem ação é delírio, mas pensamento aliado à ação é construção. Pensamento não é magia, é estratégia. Earl nunca prometeu mágica. Ele prometeu responsabilidade. Ele não disse: pense e tudo acontecerá. Ele disse: pense certo, com constância, e você se moverá para o que deseja.
Essa é a chave que separa o amador do construtor de destino. Capítulo 6. O vendedor que parou no estacionamento e nunca mais foi o mesmo, story real de transformação com apenas uma escuta casual, era uma terça-feira comum. Chovia. A cidade de Houston, Texas, estava cinza, abafada e lenta. Carlos, um vendedor de seguros com mais de 40 anos, dirigia em silêncio enquanto pensava em desistir. Havia batido todas as metas, 5 anos atrás. Hoje, ele mal cobria os custos do mês. Não era falta de esforço. Ele fazia ligações, visitava clientes, participava de reuniões, mas algo dentro dele havia desligado. Não era o corpo, era a mente. O estacionamento, o rádio e o acaso. Ele estacionou o carro em frente ao escritório às 8h47. Ainda tinha tempo antes da primeira reunião. Desligou o motor, mas deixou o rádio ligado. E por alguma razão inexplicável, talvez acaso, talvez destino, um áudio começou a tocar. Uma gravação antiga, voz grave, ritmo calmo. Uma frase inicial que prendeu sua atenção. O sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Carlos ia desligar, mas congelou. Fechou os olhos. Ouviu a segunda frase. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Era como se alguém estivesse lendo seus pensamentos. Ou pior, acusando-o de ter parado de pensar em vencer. Ele ficou ali, no estacionamento, ouvindo os 29 minutos completos. Sem perceber, chorou discretamente durante a metade final. Quando uma ideia rasga o véu da negação. Aquela gravação escancarava tudo que Carlos não queria admitir. Que havia se tornado cínico. Que parou de acreditar que poderia crescer. Que pensava mais em medo do que em metas. Que acordava já esperando que o dia fosse ruim. Que sonhava pouco, esperava pouco, e por isso, colhia pouco. Ele entendeu ali, com a lucidez que só vem quando estamos no fundo, que o fracasso não era externo. Era interno, mental, invisível. A decisão de reprogramar a mente. Naquela tarde, Carlos não ligou para nenhum cliente. Foi até uma papelaria. Comprou um caderno novo. Escreveu na primeira página. Durante os próximos 90 dias, vou treinar minha mente como se estivesse treinando para uma maratona. Ele imprimiu a frase. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E colou no espelho do banheiro. Gravou o áudio de Earl no celular. E prometeu ouvir todos os dias por 90 dias seguidos. As mudanças invisíveis e irreversíveis. Nos primeiros dias, nada mudou por fora. Mas por dentro, tudo estava sendo reorganizado. Carlos passou a observar seus pensamentos. Quando surgia um pensamento de escassez, ele rebatia. Esse pensamento não me serve. Quando surgia um desafio, ele repetia. Isso é parte do caminho. Ele não falava mais com clientes como quem implora. Ele falava como quem sabe o valor do que oferece. E a mágica, que na verdade era ciência, começou. Em 3 semanas, ele fechou 3 novos contratos. Em 2 meses, foi o vendedor com maior crescimento percentual da equipe. Em 3 meses, seu chefe o chamou para liderar um time. E tudo começou naquele estacionamento, com uma escuta que parecia casual, mas que foi o chamado da consciência. O depoimento de Carlos anos depois, Carlos deu uma palestra para novos vendedores em um evento do setor. Ele subiu no palco, tirou um pedaço de papel amarelado do bolso e disse: Essa aqui é a frase que mudou minha vida. Parece simples. Mas não se engane. Isso aqui me tirou da beira da falência mental, para o topo da minha carreira. E então leu em voz alta com a voz embargada. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Silêncio na sala. Alguns riram. Outros franziram a testa. Mas aqueles que estavam prontos foram tocados de verdade. A espiral da transformação. Carlos é um entre milhares. O ponto de virada quase sempre começa do mesmo jeito. 1. Uma escuta despretensiosa. 2. Um choque de clareza. 3. Uma decisão íntima de mudar o foco mental. 4. Uma sequência de hábitos novos. 5. Uma nova realidade surgindo pouco a pouco. O áudio de Earl não promete riqueza em 7 dias. Ele oferece um sistema de reinício. Capítulo 7, 95%. Não vão entender isso. E está tudo bem. O que diferencia os poucos que aplicam dos muitos que apenas ouvem? Você já tentou explicar uma ideia poderosa para alguém? E essa pessoa olhou para você como se estivesse ouvindo grego? Você tenta mostrar, argumenta, até desenha. Mas a resposta é um sorriso sem interesse, um "ah, legal", ou um "isso não funciona para mim". Foi exatamente por isso que Earl Nightingale cunhou um dos trechos mais controversos e mais verdadeiros de sua gravação. Apenas 5% das pessoas pensam. Os outros 95% apenas reagem. Essa estatística pode parecer exagerada, mas ela não nasceu de um estudo acadêmico. Ela nasceu da observação de comportamento humano ao longo de décadas. A realidade dos 95%. Os 95% vivem assim.
Levantam-se apressados, pensando no trânsito, no problema no trabalho, na conta vencida. Reclamam do tempo, do chefe, do salário, do governo. Pensam mais em medo do que em plano. Consomem mais notícias negativas do que ideias construtivas. Sonham pouco, e quando sonham, logo se sabotam com mas e se não der certo? Essas pessoas não são ruins, não são preguiçosas. Muitas vezes são até inteligentes, bondosas, trabalhadoras. Mas estão presas em um sistema de pensamento herdado, automático, inconsciente. Estão vivendo a vida no modo responder e sobreviver, em vez de pensar e construir. Pensar dá trabalho, e quase ninguém está disposto. Earl dizia: a maioria das pessoas prefere morrer do que pensar. Na verdade, muitas fazem isso. Pensar de verdade não é apenas usar o cérebro. É parar, refletir, questionar suas crenças, desafiar o que você mesmo tem repetido há anos. Pensar de verdade é fazer perguntas incômodas. Por que eu ainda não cheguei onde quero? O que, dentro de mim, está criando essa realidade? Será que estou vivendo com foco ou apenas existindo no automático? Quais pensamentos eu alimento todos os dias sem perceber? A maioria das pessoas foge dessas perguntas. Elas preferem distração, ruído, entretenimento constante, porque a verdade incomoda. A porta estreita da transformação. A mensagem de Earl não é fácil. Ela é simples, mas não é leve. Ela exige autorresponsabilidade total. Um novo tipo de disciplina, mental. Coragem para abandonar desculpas. Reprogramação diária. Por isso, apenas 5% aplicam de verdade. E sim, isso está tudo bem. O segredo não é convencer os 95%. É se juntar aos 5%. Ao invés de tentar salvar todo mundo, o que gera frustração, o mais sábio é se tornar um dos 5%, viver o exemplo e deixar que os outros se inspirem quando e se estiverem prontos. Porque o que mais impacta não é o que você fala, é quem você se torna. E esse é o verdadeiro marketing do crescimento. A lógica da mente humana. Nos bastidores da mente, o cérebro ama a rotina. Ele economiza energia mantendo padrões antigos. Pensar diferente consome energia. Pensar grande assusta. E tomar consciência do próprio pensamento requer prática. Por isso, o áudio de Earl funciona como um quebra-padrão. Ele interrompe o fluxo mental automático e diz, em alto e bom som: você está criando sua vida com seus pensamentos, goste ou não. O convite não é para todos, é para quem está pronto. Earl nunca tentou vender para todos. Ele sabia que sua mensagem era para quem já estivesse desconfortável o bastante com a própria estagnação. Para quem já tivesse percebido que repetir o mesmo comportamento gera os mesmos resultados. Queixar-se não é estratégia. E que crescimento exige consciência. Para esses, o segredo mais estranho cai como uma chave numa fechadura enferrujada. No começo, não gira, mas com repetição, abre. A diferença não está no conteúdo, está na consciência. Todos ouvem a mesma gravação, mas alguns ouvem como barulho de fundo, outros como uma ideia bonita, e alguns poucos, como um chamado à ação mental. É isso que separa os 95% dos 5%. Não é inteligência, não é talento, é disposição de reprogramar o pensamento. Capítulo 8. Do lixo à liderança. A história do jovem que ouviu a fita na prisão. Transformação radical, da cela à liberdade financeira. O nome dele era Marcos. 23 anos. Pobre, negro, abandonado aos 12. Vivia na periferia de Atlanta e já tinha sido preso 3 vezes antes de completar 20. Assaltante de lojas, usuário de drogas, semi-analfabeto. Rotulado como irrecuperável por psicólogos e educadores do sistema prisional. No seu último crime, tentou roubar um carro em plena luz do dia. Não conseguiu. Foi pego. E pela reincidência, pegou 5 anos de cadeia. Mas Marcos não era mau. Era o que Earl Nightingale definiria como produto de pensamento inconsciente repetido por anos. Você se torna aquilo que pensa, e Marcos só tinha aprendido a pensar em sobrevivência, escassez, medo e desconfiança. A cela que acordou a consciência. Durante sua sentença, foi transferido para uma unidade que mantinha um projeto experimental chamado Reprogramação para a Liberdade. Era simples. Detentos que se comportassem bem podiam participar de círculos de leitura e ouvir gravações de áudio com mensagens educativas. Marcos não se interessava por nada disso, até que um dia, em uma tarde de tédio absoluto, ouviu de longe uma voz saindo do rádio velho da sala comum. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Ele congelou. Não sabia o que aquilo significava, mas algo o atraiu. Na semana seguinte, se inscreveu para o programa. E na sexta-feira seguinte, estava em uma sala com fones de ouvido e um gravador enferrujado. Na fita, O Segredo Mais Estranho, de Earl Nightingale. O primeiro contato,
desconforto, raiva e curiosidade. Marcos não entendeu tudo de imediato. Ficou irritado com o tom calmo. Achou coisa de branco rico, mas ouviu até o fim. E ouviu de novo. E depois mais uma vez. Aquela ideia simples. Você se torna aquilo que pensa. Não saía da sua cabeça. Se isso for verdade, então talvez eu só esteja aqui porque sempre pensei que não valia nada. E se eu pensar diferente, será que ainda dá tempo de mudar? Essas perguntas começaram a martelar sua mente como nunca antes. Marcos, pela primeira vez, assumiu responsabilidade interna. E isso, para um homem ferido, é uma revolução. A jornada da autorreconstrução. Com autorização da direção, pediu para ouvir a fita todos os dias. Fez anotações num caderno velho. Escreveu a frase, "Eu me torno aquilo que penso", na parede da cela com um pedaço de sabão. Começou a ler livros. Estudou vendas, estudou comunicação, estudou psicologia, escreveu cartas para a própria mãe pedindo perdão. Escreveu para si mesmo todos os dias. Meu pensamento cria minha identidade. Minha identidade cria minhas escolhas. Minhas escolhas constroem meu futuro. A liberdade. Começa antes da saída. 2 anos depois, Marcos foi liberado para regime semi-aberto. Conseguiu um trabalho como auxiliar de limpeza em uma concessionária. Mas sua mente já estava no modo CEO. Ele limpava carros ouvindo a fita no fone. Falava com os vendedores sobre metas, sobre mentalidade, sobre o poder de imaginar o cliente dizendo sim. Em menos de 6 meses, foi promovido a estoquista. Depois, a vendedor de peças. Depois, a vendedor de veículos. De ex-detento a líder. 4 anos após sair da prisão, Marcos abriu sua própria loja de carros usados. Um espaço pequeno, mas organizado, com um mural de frases. No centro dele, em letras grandes, "Você se torna aquilo que pensa." Earl Nightingale. Ele contratava jovens de periferia, contava sua história, e no primeiro dia de cada novo funcionário, entregava uma cópia impressa da transcrição da gravação. Se você levar isso aqui a sério, a vida vai te levar a sério. Hoje, Marcos dá palestras em escolas e presídios. Não fala sobre motivação, fala sobre identidade mental. O que realmente aconteceu com Marcos? A ficha caiu, a mente acordou, a responsabilidade foi assumida. E a repetição de um novo padrão mental reconstruiu o mundo interno. A prisão não era mais o ambiente, era o antigo pensamento. E quando ele se libertou do antigo pensamento, a vida se abriu. Earl Nightingale talvez nunca tenha sabido da existência de Marcos, mas sua voz, gravada décadas antes, chegou a uma cela e criou um Capítulo 9. O café, a fita e o começo de um império. Como uma conversa de padaria e uma gravação mudaram o destino de um empreendedor. Era um sábado qualquer. Daniel, 31 anos, dono de uma pequena cafeteria no interior de Minas Gerais, preparava o café da manhã enquanto ouvia um cliente habitual reclamar da vida. O Brasil não dá chance para ninguém. A gente rala, rala e só enriquece quem já nasceu com tudo. Daniel não era um homem negativo, mas andava desanimado. Os lucros da cafeteria mal cobriam as despesas. Ele tinha planos: abrir uma segunda loja, investir em produtos próprios, mas algo o travava. Naquele dia, ele serviu o café com um sorriso protocolar e murmurou: Tem horas que dá vontade de largar tudo e ir embora." O cliente, um senhor de terno surrado, o olhou nos olhos e disse: "Você precisa ouvir uma coisa. Vai parecer boba, mas muda vidas." Tirou do bolso um pendrive e disse: "Tem só 30 minutos. Ouve isso com atenção. Uma única vez. Se não gostar, pode deletar." Daniel aceitou por educação. Mas algo na seriedade daquele gesto ficou em sua mente. A primeira escuta. Silêncio, choque e sementes. Naquela tarde, com um movimento baixo, ele conectou o pendrive no computador. O áudio começou. "Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo." Daniel parou de mexer na máquina de café. Foi se encostar na parede e escutou tudo, sem pular, sem olhar o celular, sem conseguir pensar em mais nada além de si mesmo. Ele percebeu que pensava em fracasso o tempo todo. "Isso aqui nunca vai dar certo. O Brasil é difícil. Eu não tenho formação. Quem sou eu para crescer?" As palavras de Earl foram como um tapa silencioso. Se você pensa como os 95%, vai ter a vida dos 95%. Daniel sabia que ele era exatamente aquele tipo de gente que trabalhava muito, mas pensava pequeno. E agora, não dava mais para fingir que não sabia. A decisão de testar. No dia seguinte, ele chegou 1 hora mais cedo na padaria. Colocou um caderno no balcão e escreveu: "Durante os próximos 30 dias, vou pensar como se meu negócio já fosse um sucesso." Pendurou atrás do caixa um papel escrito em letras grandes: "Você se torna aquilo que pensa."
E todas as manhãs, antes de abrir a loja, ele ouvia novamente a gravação de Earl. Depois, mentalizava o que queria. Mais clientes fiéis. Produtos com marca própria. Segunda unidade. Autonomia financeira. Ele não sabia como, mas decidiu que saber o como viria depois do quem. Ele precisava primeiro se tornar o tipo de pessoa capaz de criar esse negócio. O efeito dominó. 2 semanas depois, uma cliente perguntou: "Vocês vendem esse pão integral para levar para casa?" Ele nunca tinha pensado nisso, mas naquele instante pensou: oportunidade. No dia seguinte, começou a embalar o pão e vender como pão da casa. Em uma semana, virou o produto mais vendido da padaria. Um mês depois, surgiu a ideia de vender outros produtos com rótulo próprio. Foi ao Sebrae, fez um curso rápido de marca. Registrou o nome da padaria como microempresa de alimentos. Em 3 meses, já tinha 5 produtos com o selo Padaria do Daniel. Clientes de outros bairros começaram a aparecer. Fechou parceria com um mercado da região. E em 8 meses, alugou o ponto ao lado e expandiu a loja. Do café à marca 2 anos depois, Daniel inaugurava sua segunda unidade, no bairro mais nobre da cidade. Recebeu um convite para participar de um programa de TV local, onde contou sua história. O repórter perguntou: "Qual foi o ponto de virada? Quando sua mentalidade mudou?" Daniel sorriu, tirou do bolso um papel dobrado e disse: "Foi isso aqui. Uma frase simples que eu ouvi num áudio de um homem chamado Earl Nightingale." E leu com voz firme: "Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. O poder do recomeço interno." O império de Daniel não nasceu com capital de giro, mentor famoso ou acesso a crédito. Nasceu com um insight poderoso, repetido todos os dias. Nasceu quando ele decidiu parar de pensar como um pequeno comerciante e começou a pensar como um empresário de verdade. Hoje, Daniel treina sua equipe com base no áudio. Todos os novos funcionários recebem o link da gravação e um caderno para escrever suas metas. Aqui, a gente não vende só pão, a gente alimenta mentalidades. Earl Nightingale nunca pisou em Minas Gerais, mas sua voz atravessou décadas, países, tecnologias e acendeu a consciência de um homem comum, que decidiu pensar como os 5%. Capítulo 10. Isso é tudo? A rejeição inicial ao segredo, as reações céticas, a negação e o despertar que vem depois. Você se torna aquilo que pensa? Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Essas frases que hoje carregam o peso de gerações transformadas já foram motivo de zombaria, incredulidade e até irritação. Earl Nightingale sabia disso. Ele inclusive antecipava essa reação quando dizia: "Você pode ouvir isso e pensar, só isso?" E é justamente por ser tão simples que quase ninguém leva a sério. O desprezo pelo simples. Vivemos em uma cultura que glorifica o complexo. Pessoas acreditam que a solução está em fórmulas difíceis. O sucesso exige conhecimento inacessível. Só vale o que tem linguagem técnica e difícil de entender. Então, quando ouvem uma gravação de 30 minutos com uma mensagem direta como: "Se você mudar seu pensamento, você muda sua vida", a reação comum é: "Não pode ser só isso. Isso é muito básico." Mas não é. É fundamental. E por isso, tão poderoso. O mecanismo da rejeição. A mente rejeita verdades que exigem autorresponsabilidade. É mais confortável culpar o governo, a infância, o sistema, o chefe, a falta de oportunidade. Aceitar que você está onde está por causa do que tem pensado continuamente. Dói, incomoda e desmonta defesas do ego. Então, em vez de encarar a mensagem, muitos a rotulam como simplista ou coisa de autoajuda. O ciclo do cético que retorna. Mas algo curioso acontece com frequência. As mesmas pessoas que dizem "isso é tudo" voltam meses ou anos depois. E quando ouvem de novo, num novo momento de vida, dizem: "Parece que agora eu entendi." Por quê? Porque o conteúdo nunca mudou. Quem mudou foi o ouvinte. Agora, com mais dor acumulada, mais experiências frustradas ou mais maturidade, o cérebro finalmente permite que a ideia entre. Um caso real. O executivo cético. Michael, um executivo de tecnologia em Nova York, contou sua experiência em um evento de liderança. Um amigo me mandou o áudio dizendo que era a gravação mais poderosa da história. Eu ouvi 10 minutos e disse: "É só isso? Pense positivo? Por favor." E deletei o arquivo. 3 anos depois, após ser demitido e enfrentar um divórcio, reencontrou o mesmo amigo. Reouviu a gravação. Desta vez, com humildade. E chorou. Eu não tinha percebido que minha mente estava criando exatamente a vida que eu não queria viver. Hoje, Michael dá treinamentos corporativos.
baseados no princípio central da gravação que ele zombou anos antes. A verdade não precisa ser barulhenta. Earl nunca gritou, nunca usou música inspiradora, nunca prometeu riqueza rápida. Ele apenas falou com clareza. E a verdade, quando chega na hora certa, é como um bisturi, silenciosa, cortante e curativa. O maior obstáculo, a arrogância mental. Não é a ignorância que impede a mudança. É a arrogância de achar que já se sabe tudo. Por isso a pergunta, isso é tudo, revela mais sobre o ouvinte do que sobre o conteúdo. E mais importante, aqueles que ousam aplicar o simples com constância, esses são os que colhem resultados extraordinários. Capítulo 11. A filosofia do rádio. Como Earl ensinou sem saber, porque o rádio era o meio perfeito para plantar ideias de prosperidade, em uma época em que a televisão ainda era um luxo e a internet sequer existia, o rádio reinava. Era simples, acessível e presente. Estava na cozinha, no carro, na sala, nas pequenas lojas e nas grandes empresas. O rádio era companhia, era intimidade, era presença. E no meio daquele oceano de músicas, notícias e novelas sonoras, surgia uma voz que não queria entreter, mas despertar. A voz de Earl Nightingale. O poder de uma voz na solidão. Earl sempre entendeu algo que poucos comunicadores percebem. O rádio não fala com multidões. O rádio fala com o indivíduo. Quando alguém escuta a rádio, está sozinho. É um diálogo direto, íntimo, quase secreto. E isso foi fundamental para que o segredo mais estranho causasse tanto impacto. Você se torna aquilo que pensa. Dito com suavidade, no ouvido de alguém que dirige sozinho às 6 horas da manhã, tem um peso diferente de qualquer palestra em auditório. A voz entra direto no subconsciente, sem filtros, sem distrações, sem resistência. O professor invisível sem quadro negro, sem uniforme, sem mensalidade, sem certificado. Earl criou a primeira escola mental via rádio. Seus ouvintes não se matriculavam formalmente. Eles apenas sintonizavam. E aos poucos, suas crenças começavam a ser questionadas. Seus hábitos mentais passavam a ser observados. E suas vidas, lentamente, se reprogramavam. O rádio como canal para o recondicionamento mental. O rádio repete. Earl sabia disso. Por isso ele não se preocupava em dizer algo novo a cada programa. Ele se preocupava em reforçar o essencial. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Você se torna aquilo que pensa. Pense em abundância, e você caminhará para ela. Pense em escassez, e ela será seu destino. Essas frases, ditas várias e várias vezes, penetravam as camadas mais profundas da mente do ouvinte. Assim como uma gota d'água perfura uma pedra, pela repetição. A imersão sem que a pessoa percebesse diferente dos livros que exigem foco ou das palestras que exigem presença, o rádio age no invisível. As pessoas ouviam Earl enquanto lavavam louça, dirigiam, tomavam banho, arrumavam a cama. E enquanto os gestos eram automáticos, a mente era cuidadosamente reorganizada. Sem perceber, o ouvinte começava a pensar mais em propósito, reavaliava suas desculpas, enxergava soluções onde antes só via problemas, começava a se tornar uma versão mais consciente de si mesmo. A voz que me guiava. Décadas depois, muitos adultos, hoje empresários, líderes, professores, relatam que, na infância, ouviam a voz de Earl no rádio da cozinha de suas mães. Era como se aquela voz me dissesse que eu podia mais do que imaginava. Eu não entendia tudo, mas sentia que havia verdade ali. Eu cresci com aquela voz me ensinando, mesmo sem nunca tê-lo visto. Esses relatos mostram algo profundo. Earl criou mentores invisíveis na mente de milhões de pessoas. O rádio não era um meio, era um campo fértil. Enquanto outros usavam o rádio para vender produtos, promover jingles ou propagar opiniões, Earl usava o rádio para plantar sementes de autonomia mental, e isso faz toda a diferença. Ele não falava sobre como ficar rico em 30 dias. Ele falava sobre como pensar melhor, para viver melhor. A simplicidade que multiplica o impacto. O segredo do sucesso de Earl no rádio não foi apenas o conteúdo. Foi a clareza com que ele falava, a repetição dos princípios, a confiança da sua voz e o timing. Ele falava quando as pessoas estavam em estado receptivo e assim construiu o maior império de desenvolvimento pessoal, sem escritórios luxuosos, sem rede social, sem vídeos editados, apenas com a frequência certa e uma mensagem inegável. Capítulo 12. O momento em que a ficha cai. Depoimentos sobre quando as palavras de Earl realmente ativaram algo. A transformação raramente acontece com fogos de artifício. Não é como nos filmes, em que um personagem vive uma catarse cinematográfica e no segundo seguinte, tudo muda. Na vida real, a mudança acontece em silêncio.
Em um momento aparentemente comum, num banco de praça, no banco do carro, no banheiro, no meio de uma rotina qualquer. Mas por dentro, algo estala, uma ficha cai. É quando uma frase, ouvida talvez pela quinta ou 10ª vez, finalmente atravessa a mente racional e chega no centro da consciência. Eu percebi que estava criando minha própria prisão. Débora, 46 anos, gerente de RH de uma multinacional, conta. Eu ouvia Earl há semanas. No início parecia só mais um conteúdo inspirador. Mas um dia, depois de discutir com meu marido e reclamar da empresa pela 10ª vez, me tranquei no banheiro e fiquei olhando no espelho. Ela ouviu mais uma vez a gravação. A mesma frase. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E naquele instante, foi como se o espelho devolvesse a verdade. Meu pensamento diário era: estou presa. Presa no casamento. Presa no trabalho. Presa na rotina. E foi exatamente isso que criei. Ela chorou, mas não como quem sofre. Como quem finalmente entende. Foi como se alguém abrisse uma janela dentro da minha cabeça. João Pedro, 19 anos, estudante e filho de diarista, morava na periferia de São Paulo. Começou a ouvir Earl por indicação de um professor. No começo achei estranho. Era uma voz muito calma, meio antiga. Mas uma noite, estava deitado no colchão, ouvindo no celular, e quando ele disse que nós nos tornamos aquilo que pensamos, eu parei tudo. João Pedro se deu conta de que nunca tinha pensado em si mesmo como alguém capaz. Seu pensamento diário era: ninguém espera nada de mim. Não vou sair do lugar. Sou mais um. Mas naquele momento, deitado no escuro, ele pensou: e se eu passar a pensar diferente todos os dias? O que será que acontece? E foi o que ele fez. Hoje, está no 2º ano de administração, com bolsa integral. E fundou um projeto de mentoria para jovens de baixa renda. O despertar vem na repetição. O despertar não acontece, na maioria das vezes, na primeira audição. Ele vem na 10ª, na 20ª, na 50ª. Por quê? Porque a mente precisa desconstruir primeiro, para então construir. Earl sabia disso. Por isso dizia: você ouviu anos de negatividade. Precisa ouvir dias e dias de positividade intencional para reverter o dano. Por isso, o momento em que a ficha cai é pessoal, íntimo, único. Mas quando chega, é irreversível. A sensação é sempre a mesma. Clareza. Urgência. Quem experimenta esse instante costuma relatar: uma sensação de acordar de um transe. Um choque de lucidez. Um impulso quase incontrolável de mudar algo imediatamente. Uma mistura de culpa com libertação. E uma profunda vontade de fazer as pazes consigo mesmo. É o momento em que a mente reconhece: eu sou a causa, não apenas o efeito. O valor infinito de uma ficha. Que cai você pode investir milhares em cursos, formações e eventos. Mas se a ficha interna não cair, nada muda de verdade. Por outro lado, uma única gravação, ouvida no momento certo, pode virar o código de reprogramação da sua mente. E foi isso que o segredo mais estranho se tornou. Uma espécie de despertador de consciência, que toca quando o ouvinte estiver pronto para parar de dormir. Earl nunca diria: eu te mudei. Se estivesse vivo, Earl Nightingale provavelmente diria: não fui eu que mudei você. Foi você que finalmente escutou. Aquilo que você já sabia, mas tinha esquecido. Capítulo 13. Milionários Anônimos. Histórias que nunca chegaram ao papel. Casos reais de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias ouvindo a gravação. Nem todo milionário usa terno. Nem todo império é construído com anúncios, gritos ou manchetes. Existem pessoas, muitas delas vivendo ao lado da sua casa, que mudaram de rota completamente, graças a uma única ideia. E muitas dessas pessoas jamais contaram a ninguém o que realmente causou essa mudança. Elas não subiram em palcos, não escreveram livros, não gravaram vídeos virais. Mas, em algum momento da jornada, alguém lhes emprestou uma fita, um pendrive, um link, um áudio de 29 minutos. E tudo mudou. O empreendedor do interior que nunca saiu no jornal, Cláudio, 58 anos, dono de uma pequena madeireira em uma cidade do interior do Paraná. Anos atrás, estava prestes a fechar o negócio. Funcionários desmotivados, concorrência desleal, impostos sufocantes. Numa visita a um fornecedor em São Paulo, ouviu pela primeira vez a frase: você se torna aquilo que pensa. O fornecedor, um homem simples e bem-sucedido, disse: ouça essa fita. Eu escutei por 90 dias seguidos. Depois disso, nunca mais fui o mesmo. Cláudio, cético, colocou no carro a caminho de volta. Ouviu e algo mudou. Ele repetiu o processo durante 3 meses. Ouviu a gravação todas as manhãs. Parou de reclamar. Parou de repetir mentalmente: vou falir. Começou a pensar: como eu posso fazer esse negócio prosperar de verdade?
Reuniu os funcionários, refez o plano, recriou a cultura da empresa. Hoje, 15 anos depois, emprega 27 pessoas, tem 3 unidades e diz: "Não fico um mês sem ouvir essa gravação. Ela é meu alinhamento mental." A dona de casa que decidiu voltar a sonhar. Marta, 42 anos, mãe de 3 filhos, vivia uma vida dedicada à família e à rotina exaustiva de cuidados com o lar. Estava esgotada, sem esperança, com autoestima abaixo de zero. Em um grupo de oração na igreja, uma amiga comentou sobre um áudio que fala sobre pensamento e propósito. Marta ouviu por educação, mas, ao terminar, se sentiu como se alguém tivesse acendido uma luz onde ela só via cinza. Passou a repetir para si mesma: "Se eu pensar que posso crescer, talvez eu possa mesmo." Começou a costurar. Depois, a vender. Depois, a ensinar outras mulheres. Hoje tem uma pequena confecção. E mais do que isso, recuperou o brilho nos olhos. São milhões de pessoas em silêncio. Jovens que abandonaram a criminalidade. Professores que renovaram sua vocação. Vendedores que pararam de viver com medo de metas. Casais que reconstruíram o relacionamento. Aposentados que decidiram empreender com 65 anos. Ninguém falou sobre eles. Ninguém filmou suas jornadas. Mas todos têm algo em comum. Um áudio, uma frase, uma ficha que caiu. Earl não queria aplausos. Ele queria clareza. Earl Nightingale nunca buscou celebridade. Ele queria acertar a mente das pessoas e deixá-las andar por si mesmas. Esses milionários anônimos, alguns financeiramente ricos, outros emocionalmente, espiritualmente, são a verdadeira herança que ele deixou. Gente que parou de pensar como vítima, começou a pensar como protagonista, e entendeu que o sucesso começa com um único pensamento: bem escolhido, bem cultivado, bem protegido. E se você for o próximo? Talvez você esteja ouvindo essa história e se perguntando: por que todo mundo muda e eu não? Será que essa gravação também pode funcionar para mim? A resposta não está na fita. Está em como você a ouve. Em como você deixa essas palavras entrarem. E, mais importante, no que você decide fazer depois que elas entram. Capítulo 14. Mentalidade é o maior investimento. Como o áudio reprogramava mentalidades limitadas com uma ideia simples. Se você pudesse investir em apenas uma coisa na vida, e essa coisa tivesse o poder de multiplicar tudo ao seu redor, em que você investiria? Alguns diriam imóveis, outros, negócios. Alguns mais ousados diriam criptomoedas, startups, ações. Mas Earl Nightingale, sem hesitar, diria: invista na sua mente. Esse é o único ativo que governa todos os outros. O ativo mais subestimado. Ao longo das décadas, Earl encontrou, direta ou indiretamente, milhares de pessoas que buscavam sucesso. Mas a maioria estava investindo onde não há raiz. Compravam livros, mas não liam. Participavam de cursos, mas não aplicavam. Mudavam de cidade, de empresa, de emprego, mas levavam a mesma mente para cada lugar. E assim, criavam uma nova versão da velha realidade. Porque o que cria o ambiente é a mentalidade. O que é mentalidade, afinal? Mentalidade é o conjunto de pensamentos dominantes que você repete todos os dias. Ela se forma com as crenças que você absorveu, as histórias que você conta a si mesmo, os significados que você dá aos eventos e, acima de tudo, os pensamentos que você permite que permaneçam. Earl dizia: você não pode impedir um pássaro de voar sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer ninho ali. Do mesmo modo, você não controla todos os pensamentos que surgem, mas controla os que você alimenta. A mente em escassez não multiplica nada. Um dos grandes alertas de Earl é que você pode dar dinheiro a uma mente pobre, e em pouco tempo ela perderá tudo. Por quê? Porque a mente vai se sabotar, vai desconfiar, vai gastar por medo, vai atrair problemas para confirmar o velho padrão. Agora, dê pouco dinheiro a uma mente rica, e ela transforma, multiplica, cria, expande. Não é o dinheiro que transforma a mente, é a mente que transforma o dinheiro. A gravação, como ferramenta de reprogramação. O segredo mais estranho não é um conteúdo, é um instrumento. Como um personal trainer para a mente. A cada frase, Earl reorienta o foco mental. Do problema para o propósito. Da vitimização para o protagonismo. Do medo para a clareza. Do e se der errado para o como posso fazer dar certo. Ouvir a gravação com intenção, diariamente, é um tipo de meditação ativa. Um momento de alinhamento entre pensamento, direção e ação. Um depoimento poderoso. O jovem de 37 anos Leandro, 29 anos, do Rio de Janeiro, contou: eu tinha 37 reais na conta, devendo no cartão, sem ideia do que fazer.
Um amigo mandou o link da gravação. Eu ouvi e fiquei com raiva. Depois ouvi de novo, e de novo. E na quinta vez entendi. Eu era pobre porque pensava como pobre. Ele pegou os R$ 37 e comprou material para fazer brigadeiro gourmet. Vendeu 12 em um dia. Com o lucro, fez mais. Com mais lucro, comprou um fogão portátil. 6 meses depois, fazia 120 brigadeiros por dia e já pagava a faculdade à vista. O que mudou não foi minha situação, foi minha mentalidade, e essa fita foi o gatilho. Mentalidade é obra contínua. Assim como um músculo precisa de treino diário. A mente precisa de manutenção. Quem ouve o segredo mais estranho por 90 dias percebe. Pensamentos mais claros. Menos autossabotagem. Mais foco no que importa. Mais confiança no processo. E uma nova postura diante da vida. Essa é a força invisível que move resultados visíveis. A fórmula simples, que quase ninguém aplica. Earl poderia ter criado um curso, uma certificação, uma mentoria caríssima, mas preferiu algo que todos pudessem acessar. Uma gravação clara, uma ideia sólida e um convite corajoso. A fórmula é simples, mas exige coragem. 1. Pense com clareza. 2. Repita com intenção. 3. Haja com propósito. 4. Corrija quando desviar. 5. Mantenha o foco, até se tornar quem você visualiza. Capítulo 15. O efeito dominó. Quando uma simples ideia transforma tudo, como um pensamento sutil muda hábitos, escolhas e resultados, ideias são invisíveis, mas seus efeitos são visíveis em tudo. Você pode olhar para uma empresa, uma carreira, um casamento, uma vida e enxergar falência ou prosperidade. Mas o que você não vê, quase sempre, é a ideia original que deu início a tudo. Earl Nightingale entendia isso como poucos. Ele sabia que uma ideia bem plantada na mente humana pode desencadear uma reação em cadeia, capaz de mudar o curso de décadas. Uma vida inteira pode mudar com um único pensamento. Reflita. Você já teve um dia em que uma ideia nova te atingiu como um raio? Talvez tenha lido uma frase, ouvido alguém dizer algo, ou simplesmente percebeu algo que sempre esteve ali, mas você nunca tinha enxergado. De repente, você não conseguia mais pensar da mesma forma. Aquilo ficou ressoando na sua mente, e então, você fez uma escolha diferente. Cancelou algo que te fazia mal. Começou algo novo. Mudou sua atitude. E sem perceber, colocou em movimento o primeiro dominó. O pensamento é a primeira peça do efeito. Imagine uma fileira de dominós. Cada peça representa um comportamento, um hábito, uma escolha, uma decisão. A primeira peça? O pensamento dominante. É ele quem dá o primeiro empurrão. E assim, uma mudança interna sutil. Eu posso mais do que penso, pode desencadear. 1. Um novo foco. 2. Uma atitude mais confiante. 3. Um e-mail enviado. 4. Uma conversa iniciada. 5. Uma porta que se abre. 6. Uma oportunidade aproveitada. 7. Um resultado inesperado. 8. Uma nova identidade construída. Tudo isso porque você pensou diferente e persistiu nesse novo pensamento por tempo suficiente. Earl chamava isso de construção direcional. Earl dizia que o sucesso não era um ponto de chegada. Era um movimento contínuo na direção certa. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Ou seja, você não precisa conquistar tudo hoje. Precisa apenas empurrar a primeira peça e continuar caminhando na mesma direção. O caso do rapaz que queria apenas passar na prova Renato, 22 anos, queria passar em um concurso público. Não se achava capaz. Já tinha tentado 2 vezes. Sua ideia dominante era: talvez eu não seja inteligente o suficiente para isso. Um amigo compartilhou o áudio de Earl. Ele ouviu por obrigação. Mas uma frase mudou tudo. Nós nos tornamos aquilo que pensamos, o dia inteiro. Renato pensou: se é isso que eu penso, é isso que eu sou. E se eu mudar o pensamento? Será que eu me torno outro eu? Nos meses seguintes, começou a escrever todos os dias. Eu sou um aprovado. Eu estudo com propósito. Minha mente é poderosa. Fez isso por 90 dias. Passou na 3ª tentativa. Hoje diz: o concurso foi só o resultado. O verdadeiro milagre foi empurrar o primeiro dominó mental. O poder exponencial da constância. Uma ideia isolada pode ser esquecida. Mas uma ideia nutrida diariamente vira convicção. E convicções moldam atitudes. Atitudes moldam padrões. Padrões moldam a vida. Foi por isso que Earl insistia tanto na repetição. Ouvir o segredo mais estranho. Uma vez pode te inspirar. Ouvi-lo 90 vezes pode te reconstruir. A regra prática. Reforce a primeira peça. Todos os dias. Se a primeira peça do efeito dominó é o pensamento, então proteja-a. Evite o noticiário tóxico. Selecione bem os conteúdos que consome. Reforce frases poderosas pela manhã. Cerque-se de referências que empurrem você para frente. Escute diariamente o que realinha sua direção.
Não subestime a força da repetição de uma boa ideia. Earl sabia que a mente é campo fértil, e ela vai dar frutos do que for plantado, seja esperança ou medo. Uma simples ideia pode mudar tudo. Se você ainda não sabe por onde começar, se a sua vida parece um emaranhado de peças desorganizadas, volte à origem. Volte ao pensamento dominante. Volte à primeira peça. E escolha uma ideia nova. Alimente-a. Fale sobre ela. Visualize-a. Haja com base nela. Porque uma simples ideia, acreditada com convicção, pode transformar absolutamente Capítulo tudo. 16. A verdade que assusta. Somos resultado de nossos pensamentos. Explicação psicológica aplicada à filosofia de Earl. Você pode não querer ouvir isso, mas precisa. O lugar onde você mora, o trabalho que tem, as roupas que usa, os amigos que mantém, o saldo da sua conta bancária, a relação que tem com o seu corpo, com o tempo, com o dinheiro, com Deus, tudo isso é o reflexo exato do seu padrão dominante de pensamento. Sim, é desconfortável, mas é justamente por isso que essa verdade assusta, porque se ela for real, e é, então a responsabilidade não é do mundo, é sua. E essa é a libertação mais incômoda e mais transformadora que existe. O cérebro segue o comando do pensamento dominante. A ciência da mente hoje comprova o que Earl dizia nos anos 1950. A neurociência chama de neuroplasticidade a capacidade do cérebro de se reorganizar. Em termos simples, o cérebro se molda com base no que você pensa continuamente. Cada pensamento repetido ativa conexões específicas entre os neurônios. Quanto mais você repete, mais essas conexões se fortalecem. Quanto menos você usa, mais elas enfraquecem. Isso significa que, se você pensa constantemente que é incapaz, seu cérebro constrói circuitos de incapacidade. Se você pensa em soluções, ele ativa rotas de criatividade. Se você pensa em medo, ele ativa rotas de fuga. Se você pensa em crescimento, ele ativa caminhos de motivação e ação. O pensamento inconsciente também gera resultado. Aqui está o ponto mais importante e perigoso. Você não precisa estar pensando conscientemente o tempo todo. A sua mente já está produzindo resultados com base nos pensamentos inconscientes que você permite e repete. Ou seja, se você vive pensando no que pode dar errado, mesmo que não diga em voz alta, seu corpo sente, seu comportamento muda, suas decisões são afetadas, e seus resultados confirmam aquilo que você mais teme. Isso cria um ciclo vicioso mental. 1. Pensa no pior. 2. Sente ansiedade. 3. Age com medo. 4. Resultado fraco. 5. Pensa. Sabia que não ia dar certo. Resultado? Uma mente que trabalha contra você. O contrário também é verdade. Felizmente, o ciclo virtuoso também existe. 1. Pensa com clareza. Eu estou me tornando melhor. 2. Sente confiança. 3. Age com coragem e consistência. 4. Resultado positivo. 5. Pensa. Estou no caminho certo. A repetição desse ciclo reconfigura sua identidade mental. E é exatamente isso que Earl queria dizer com você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. O caso do médico que se sabotava Dr. Rodrigo, cirurgião, respeitado no meio médico, mas sempre recusava convites para palestrar. Sempre travava diante de oportunidades maiores. Em uma sessão de coaching, confessou: no fundo, me sinto uma fraude. Não importa o quanto eu estude, sempre acho que não sou o bastante. Ele pensava isso todos os dias. E adivinha? Agia como se fosse verdade. Depois de ouvir o segredo mais estranho, começou a aplicar o princípio básico. Mude seu pensamento dominante e os resultados mudarão naturalmente. Escreveu novas afirmações. Visualizou seu valor. Parou de repetir os pensamentos sabotadores. Aceitou o convite para palestrar. Hoje, lidera uma equipe médica internacional e dá mentorias para outros profissionais da saúde. Você está emitindo frequência o tempo todo. Outro ponto abordado por Earl. Sua mente é como um transmissor e receptor. Você atrai para sua vida aquilo que é compatível com a frequência dos seus pensamentos. Isso é mais do que uma metáfora bonita. A psicologia hoje reconhece que sua postura mental altera sua energia social. Pessoas negativas afastam oportunidades. Pessoas confiantes criam conexões espontâneas. Pessoas que pensam com clareza se tornam referência, mesmo em silêncio. Não é misticismo, é comportamento, é psicofisiologia. A regra prática: escaneie seus pensamentos diários. Aqui está uma prática simples, ensinada por coaches que aplicam os princípios de Earl até hoje. 1. Tire 5 minutos ao fim do dia. 2. Anote os pensamentos mais frequentes que teve. 3. Pergunte-se: esses pensamentos me levam para onde quero ir? 4. Se a resposta for não, corrija imediatamente. Escreva novas afirmações. Ouça a gravação. Reposicione sua direção mental.
Pensar é gratuito, mas custa caro quando feito do jeito errado. A liberdade é assustadora, sim. Você é o resultado do que pensa, mas isso não é condenação, é libertação. Porque se foi você quem criou esse cenário com seus pensamentos, então você também pode criar um cenário novo, com novos pensamentos, nova frequência, nova identidade, novo Capítulo ciclo. 17. Visualização e direção. Como usar o segredo no dia a dia. Técnicas práticas para aplicar o ensinamento hoje. Saber que você se torna aquilo que pensa é o primeiro passo, mas viver com essa consciência é outra história. Earl Nightingale não queria que você apenas ouvisse uma gravação, se sentisse bem por 30 minutos e voltasse à estagnação. Ele queria que você se tornasse o arquiteto da própria mente. E isso exige prática, direção, visualização. Neste capítulo, você aprenderá como usar o segredo mais estranho como uma ferramenta diária, prática e poderosa. Etapa 1. Defina um ideal, digno. Earl dizia: sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. A palavra-chave aqui é ideal digno. Ou seja, um objetivo que vale a pena, que te move, que tem significado para você. Não pode ser ganhar dinheiro por ganhar. Ter um carro para impressionar. Ser promovido só para provar algo a alguém. Deve ser algo que você reconhece internamente como legítimo e valioso. Exemplos: ter liberdade para criar um negócio com propósito, garantir conforto à sua família, ajudar pessoas através da sua profissão, desenvolver seus dons em alto nível. Escreva: o que é sucesso para mim? Qual é o ideal digno que desejo realizar? Etapa 2. Visualize com clareza e sentimento. Você não pode se tornar aquilo que não consegue imaginar com clareza. A visualização é o ensaio mental da sua nova realidade. Earl falava disso antes que fosse moda. Hoje a ciência comprova. O cérebro não distingue o que você imagina intensamente daquilo que é real. Visualizar não é fantasia, é reprogramação neural. Como praticar? 1. Reserve 5 minutos diários. 2. Feche os olhos e veja você mesmo realizando seu ideal digno. 3. Sinta como se já estivesse lá. Ouça, veja, toque, experimente mentalmente. 4. Respire fundo e termine com uma afirmação. Isso já está se tornando real porque eu estou me tornando essa pessoa. Faça isso diariamente, de preferência pela manhã. Etapa 3. Escreva seus pensamentos dominantes. O papel é mais do que suporte, é amplificador de consciência. Pegue um caderno e escreva todos os dias frases que reforcem seu ideal digno. Exemplos: minha mente está focada em crescimento. Eu sou disciplinado, calmo e consistente. O sucesso está vindo porque estou me preparando diariamente. Essas frases devem ser verdades em construção. Mesmo que ainda não sejam sua realidade, elas precisam ser seu novo comando mental. Earl dizia: você planta a semente com o pensamento, irriga com repetição e colhe com ação. Etapa 4. Bloqueie pensamentos tóxicos. Se você for plantar flores, não pode deixar ervas daninhas crescerem ao lado. O mesmo vale para sua mente. Identifique os pensamentos sabotadores. Eles costumam começar com: eu nunca, eu sempre fracasso quando, não sou bom o suficiente. E se tudo der errado? Isso é difícil demais para mim. Quando um desses pensamentos surgir, aplique o método de substituição. 1. Reconheça: esse pensamento não me serve. 2. Corte. Respire e diga: cancelo isso agora. 3. Substitua. Traga uma frase afirmativa oposta. Exemplo: isso é difícil demais para mim. Eu estou aprendendo e ficando mais forte a cada dia. Etapa 5. Reforce com repetição. A mente aprende com repetição e emoção. É por isso que a gravação de Earl não deve ser ouvida uma vez. Deve ser ouvida todos os dias, durante o banho, no caminho para o trabalho, lavando louça, caminhando. Deixe que a mensagem entre por osmose. Mesmo que você não preste atenção em cada palavra, a vibração da ideia estará se infiltrando no seu sistema. Etapa 6. Haja. Como a pessoa que você está se tornando visualizar e pensar corretamente é fundamental. Mas sem ação, você apenas sonha acordado. Todos os dias, pergunte-se: o que uma pessoa com esse tipo de mentalidade faria hoje? E então, faça. Mesmo que seja um pequeno passo, a ação reforça a crença, e a crença alimenta a ação. Esse ciclo é o motor silencioso da transformação real. Prática sugerida: o ritual dos 5 minutos. Todos os dias pratique este ritual. 1. 1 minuto. Respiração profunda e centramento. 2. 1 minuto. Visualização clara do seu ideal digno. 3. 1 minuto. Repetição de afirmações. 4. 1 minuto. Leitura ou escuta de um trecho da gravação. 5. 1 minuto. Planejamento de uma pequena ação alinhada. Apenas 5 minutos por dia podem mudar sua vida se feitos com intenção e constância. Recado final de Earl. Relembrando:
Você está onde está agora. E está se tornando aquilo que pensará a maior parte do tempo nos próximos 5 anos. O que você decidir pensar hoje está moldando quem você será. A escolha é sua. A prática é sua. O poder já é seu. Capítulo 18. Rotina de riqueza. O hábito dos 5 minutos diários. Um ritual poderoso inspirado no áudio que moldou milionários. Você realmente precisa de uma rotina de 2 horas para transformar sua vida? De levantar às 5 horas da manhã? De um ambiente zen, incensos e cristais? Segundo Earl Nightingale. Não. Você precisa de clareza mental, de um pensamento dominante e de repetição intencional. E é por isso que nos bastidores da vida de muitos milionários, famosos ou não, existe um hábito secreto, simples e poderoso. A rotina de 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque é impossível você dizer que não tem tempo. 5 minutos é menos do que um scroll no Instagram, um café morno na padaria, uma reclamação sobre o trânsito. Mas 5 minutos de foco mental intencional, todos os dias, podem valer mais do que 5 anos de ação sem direção. Earl Nightingale sabia disso, e por isso criou um conteúdo curto, mas capaz de redefinir o pensamento de quem o ouve repetidamente. A filosofia por trás do ritual. Toda transformação começa com um acordo mental. Esse ritual é um compromisso que você faz com sua mente todos os dias, ao despertar. Ele diz, silenciosamente, eu escolho meu foco. Eu comando minha direção. Eu defino o tom do meu dia e, portanto, da minha vida. Eu estou me tornando aquilo que penso com constância. O ritual dos 5 minutos diários. Aqui está o passo a passo que muitos praticantes da filosofia de Earl utilizam diariamente. Minuto 1. Respire, desligue o mundo, ligue a mente, feche os olhos. Respire profundamente. Traga sua atenção para o presente. Repita mentalmente. Este é o momento mais importante do meu dia. Este é o chaveamento entre o modo automático e o modo consciente. Você está dizendo ao seu cérebro, a partir de agora, eu comando. Minuto 2. Visualize o seu ideal digno. Traga à mente, com riqueza de detalhes, o objetivo que deseja realizar. Veja-se lá. Sinta-se lá. Sinta o orgulho, a paz, a abundância. Use todos os sentidos. Earl dizia, você precisa viver no seu ideal, mesmo antes de ele se tornar visível. Minuto 3. Reforce seu pensamento dominante. Fale em voz alta, ou escreva, ou repita mentalmente. Eu sou um canal de progresso e crescimento. Minha mente está alinhada com sucesso, direção e propósito. Eu estou me tornando aquilo que penso, e estou pensando como vencedor. Crie frases curtas, fortes e alinhadas com sua identidade desejada. Essa é a reprogramação verbal. Minuto 4. Ouça um trecho de Earl. Ouça 1 minuto de O Segredo Mais Estranho. Pode ser o início, pode ser qualquer trecho. A voz dele ativa um estado de alerta mental. É como manter o fogo aceso, diariamente. Você se alinha à fonte. Você se lembra da missão. Minuto 5. Escolha uma ação alinhada para o dia. Pense. Qual pequena ação posso tomar hoje que esteja em harmonia com o meu ideal? Escreva no papel, agenda ou celular. Exemplos. Fazer uma ligação importante. Escrever uma proposta. Gravar um vídeo. Dizer não a algo que te enfraquece. Dizer sim a algo que te desafia. Ação pequena. Plus. Pensamento poderoso. Progresso real. A chave, repetição com emoção. Não adianta fazer uma vez e esperar milagre. Mas se você fizer todos os dias, por 90 dias, sua mente mudará. Sua energia mudará. Seu comportamento mudará. Seus resultados inevitavelmente mudarão. Porque você não pode pensar como vencedor por 90 dias e continuar agindo como alguém derrotado. Milhares usam este ritual sem alarde. Você não vai ver esse hábito no Instagram. Não há dancinhas. Não há likes. Mas nos bastidores de muitos empreendedores, escritores, coaches, professores e profissionais de alto nível, esse ritual existe. E todos eles atribuem grande parte do seu foco, clareza e consistência à prática silenciosa de realinhar a mente todos os dias. Ritual simples, resultados incríveis. Você pode começar amanhã, ou hoje mesmo, sem depender de ninguém, sem gastar um centavo. Apenas 5 minutos, um compromisso e um objetivo digno. Earl criou a mensagem. Mas você é quem a transforma em destino. Capítulo 19. Por que o segredo continua funcionando? Mesmo após décadas, a lógica atemporal e neurocientífica por trás da gravação. Imagine um conselho dado em 1956 continuar funcionando com precisão cirúrgica em 2025. Num mundo que já passou pela corrida espacial, pela revolução digital, pela era da internet e do metaverso.
Como algo tão simples, tão direto, tão antigo ainda gera impacto real, resultados visíveis e vidas transformadas? A resposta pode surpreender, porque a essência do ser humano não mudou. A mente humana ainda funciona com os mesmos princípios. Earl Nightingale não falou sobre algoritmos, marketing digital, redes sociais ou tecnologia. Ele falou sobre algo que precede tudo isso: a consciência. A mente humana, com todos os avanços da ciência, ainda funciona baseada em padrões de pensamento, emoção e repetição. E o que Earl nos revelou foi uma lei mental universal. Você se torna aquilo que pensa. Essa é uma regra que atravessa tempo, cultura, classe social, religião, tecnologia. Ela vale para um agricultor do século XIX e para um programador de inteligência artificial do século XXI. A programação mental ainda é o fator número 1 de resultados. Você pode ter o melhor diploma, o melhor currículo, o melhor networking, as melhores ferramentas. Mas se sua mente estiver recheada de medo, dominada pela dúvida, paralisada pelo perfeccionismo, viciada em escassez, nada disso funciona. Earl descobriu, observando, testando e aplicando, que a mente é a origem de tudo. E como a mente humana continua sendo o centro da decisão, da percepção e da ação, o segredo mais estranho continua sendo o mais poderoso. O simples não envelhece. A mensagem de Earl não ficou ultrapassada porque ela não depende de modismos. Ele não disse: você precisa de um plano de 17 etapas. Você precisa seguir um guru. Você precisa fazer isso por 10 horas por dia. Ele disse: alinhe seu pensamento com o que deseja. Pense nisso continuamente. Haja com direção. E o sucesso será a consequência natural. Esse é um princípio. E princípios não envelhecem. A verdade que se sustenta sozinha. Ao contrário de teorias que precisam de constante atualização, o que Earl ensinou se sustenta porque é verdade em qualquer contexto. Por exemplo, se você pensar negativamente em 1956, 1986, 2026, você vai criar negatividade. Se você pensar em crescimento e propósito com constância, o mundo te responderá com oportunidades, em qualquer época. O mundo pode ter mudado, mas a forma como reagimos a ele e como o moldamos de dentro para fora ainda começa com o pensamento. A atualização natural está no ouvinte. O mais impressionante é que não é a gravação que muda com o tempo, é quem a ouve. Pessoas de diferentes gerações ouvem a mesma gravação, mas cada uma entende algo diferente, porque a gravação fala com o nível de consciência de quem escuta. É como um espelho. Você vê o que está pronto para enxergar. Neurociência moderna. Valida Earl Nightingale. Hoje sabemos, com base em estudos científicos, que o cérebro é moldável, neuroplasticidade, que padrões de pensamento se tornam hábitos automáticos, que crenças formadas na infância moldam decisões adultas, que repetir afirmações com emoção altera a química cerebral, que visualizações frequentes aceleram aprendizado e foco. E tudo isso, Earl já dizia em outras palavras. A simplicidade vence o caos. No meio de tanto ruído, velocidade e distração, a mensagem de Earl é como uma bússola silenciosa apontando para o essencial. Você está criando sua realidade com o que pensa, quer perceba, quer não. Essa simplicidade é o que torna a mensagem reutilizável, aplicável, escalável, inquebrável. Milhares continuam aplicando sem precisar de mais nada. Há pessoas hoje, em 2025, que ouviram o segredo mais estranho pela primeira vez ontem. Estão ouvindo há 90 dias, estão aplicando há 10 anos, estão recomeçando agora. E todas elas têm algo em comum. Estão colhendo os frutos de um realinhamento mental. Estão criando novas realidades com base em um único princípio. O mundo muda. O princípio fica. Earl Nightingale pode ter partido. O rádio pode ter dado lugar ao podcast. A fita pode ter virado link. Mas a mensagem permanece. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E enquanto houver mentes querendo despertar, essa gravação continuará funcionando. Capítulo 20. Você está pensando certo? A pergunta que define seu futuro. Reflexões e exercícios para aplicar imediatamente. Você já parou para pensar no que tem pensado? Pode parecer uma pergunta estranha, até circular. Mas, na verdade, é uma das mais poderosas que você pode se fazer. Porque não é o que você diz que acredita. É o que você pensa constantemente sem perceber que está construindo sua vida, tijolo por tijolo. Pensar errado não significa ser negativo. Significa estar fora de direção. Muita gente acredita que pensar errado significa ser pessimista. Mas não é apenas isso. Pensar errado é
Pensar em coisas que não te aproximam do que você quer. Repetir padrões mentais herdados que já provaram não funcionar. Focar em distrações enquanto sua missão fica de lado. Se definir com base em erros, medos ou limitações passadas. Pensar errado é pensar sem consciência. É deixar que o piloto automático, programado por outros, dirija sua mente. Um exercício rápido de diagnóstico mental. Pegue papel e caneta, ou seu bloco de notas, e responda com total sinceridade. 1. Qual tem sido o meu pensamento dominante nas últimas semanas? Exemplo. Está tudo difícil. Nada dá certo. Vou conseguir, sou capaz, etc. 2. Esse pensamento me aproxima ou me afasta do que desejo construir? 3. De 0 a 10. Quanto eu tenho consciência dos meus pensamentos durante o dia? 4. Em que momento do dia eu mais penso fora de controle? Ao acordar, antes de dormir, no trânsito. 5. Quais frases negativas eu ainda repito sem perceber? Não tenho tempo. Sou muito velho. Não consigo. Não é pra mim. Esse exercício é como acender a luz em um quarto que estava escuro. De repente, você vê onde está pisando. E então, pode mudar a direção. Earl dizia: a mente precisa de um comando claro. Se você não estiver pensando certo, não é porque é burro, fraco ou preguiçoso. É porque sua mente ainda não recebeu um comando claro. E é isso que a maioria das pessoas nunca faz. Elas querem mudar a vida, mas não mudam os pensamentos. E sem um novo comando mental, a mente repete o velho programa. Pensar. Certo é pensar com direção. Pensar certo é alinhar o pensamento com o que você deseja e reforçar isso diariamente. Por isso, os que se tornam milionários com a gravação de Earl não são os mais inteligentes. São os que decidiram pensar como milionários antes de serem. Pensar certo significa focar no que você quer, não no que você teme. Criar imagens mentais alinhadas com seu propósito. Dizer a si mesmo frases que constroem, não que travam. Repetir ideias que fortalecem sua identidade desejada. A repetição corrige o desvio. Você vai errar o pensamento várias vezes por dia. E está tudo bem. O que importa é: você está corrigindo? Ou está repetindo sem perceber? O segredo está em criar um hábito de correção. Como um GPS mental. Pensou errado? Recalcule. Perdeu o foco? Reoriente. Deixou o medo entrar? Troque por fé em ação. Faça da pergunta o seu norte. A partir de agora, leve esta pergunta para o bolso, para o banho, para o trânsito, para a caminhada. O que eu estou pensando agora está me levando para onde eu quero ir? Se a resposta for sim, continue. Se for não, corrija. Essa pergunta é a bússola dos 5%. Aqueles que a usam diariamente constroem empresas, reconectam casamentos, vencem doenças, superam traumas, transformam gerações. Porque eles pensam certo, mesmo quando a realidade ainda está no rascunho. Frases para reprogramar sua mente. Imediatamente, aqui estão algumas frases que você pode escrever, repetir, colar na parede, até elas virarem parte de quem você é. Estou me tornando a pessoa que vive o futuro que desejo. Meus pensamentos constroem minha realidade. Eu rejeito pensamentos que não me fortalecem. O meu foco define meu destino. Eu não preciso ver para crer, preciso crer para ver. Pensar. Certo é a porta para o mundo que você quer tudo o que você sonha. Mais paz, mais abundância, mais amor, mais liberdade. Já está acessível. Mas só pode ser acessado por quem pensa com frequência compatível. E pensar certo não é um talento, é uma decisão, uma escolha diária, uma prática. E começa agora. Capítulo 21. A missão continua. Torne-se o próximo milionário criado pela gravação. Conclusão com chamado à ação, inspiração e práticas mentais. E se você for o próximo nome que entra na lista de transformados por O Segredo Mais Estranho? E se esta for a história que um dia você contará para seus filhos amigos, alunos ou seguidores? A história de como tudo mudou a partir de uma única ideia ouvida com atenção sentida, com verdade e vivida com consistência. Recapitulando, a jornada. Vamos lembrar rapidamente de onde viemos. 1. Conhecemos Earl Nightingale, o homem que nasceu em meio à pobreza, mas ousou pensar diferente. 2. Descobrimos como uma simples gravação, criada sem pretensão de fama, sacudiu o mundo dos negócios e da vida pessoal. 3. Vimos histórias reais, de prisioneiros, empreendedores, pais de família, executivos e jovens comuns, que foram transformados. 4. Entendemos a lei mais ignorada da mente humana: você se torna aquilo que pensa. 5. E mergulhamos em técnicas práticas, rotinas mentais e hábitos de pensamento que programam sua mente para riqueza, abundância e sucesso.
A verdade final: você já está pensando algo. E isso está te criando. Se você não assumir o comando dos seus pensamentos, alguém ou alguma coisa já o fez. A mídia, a escola, seus pais, seus medos, seu passado, sua rotina automática, todos são candidatos a programar sua mente, mas a única pessoa que pode reprogramá-la é você. E a única forma de mudar seu destino é mudar o que você pensa com mais frequência. Chegou a hora de agir. Agora é com você. E aqui está o que você pode fazer hoje para assumir o volante da sua vida. 1. Ouça O Segredo Mais Estranho todos os dias por 30 dias. Crie um ritual diário. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou durante uma caminhada. Ouça como quem ouve uma instrução sagrada, porque é. 2. Escreva seu propósito com clareza. Tenha uma frase simples e direta que resuma o que você quer alcançar. Meu propósito é criar liberdade financeira ensinando desenvolvimento pessoal. Leia essa frase em voz alta todos os dias, com convicção. 3. Corrija seus pensamentos em tempo real. Use a pergunta mágica: o que estou pensando agora me aproxima ou me afasta da minha visão? 4. Crie um caderno da mente milionária. Escreva todos os dias o que você aprendeu, pensou, sentiu e quer reforçar. Isso reforça as conexões neurais corretas e acelera a reprogramação. 5. Compartilhe a mensagem. Earl dizia: a melhor forma de aprender é ensinar. Envie o áudio original para alguém. Explique o que você está fazendo. Inspire outros. Quanto mais você espalha, mais se fortalece. E se você duvida que isso funciona, você tem razão. Porque se você pensa que não funciona, sua mente vai te dar provas disso. Ela vai sabotar, atrasar, travar, para confirmar o pensamento dominante. Mas se você decide acreditar, ainda que com dúvidas, e aplica com consistência, sua mente vai começar a se alinhar, a expandir, a criar, a materializar. Essa é a diferença entre os 95% e os 5%. O legado está nas suas mãos. Earl Nightingale não criou essa gravação para vender CDs. Ele criou porque acreditava em algo maior, que cada ser humano tem o poder de moldar sua própria realidade. Mas que pouquíssimos aprenderam a usar esse poder. Você é um desses poucos? Ou você vai continuar deixando o mundo pensar por você? O chamado final. Você já tem o segredo. Você já conhece as histórias. Você já sabe o caminho. Agora só resta uma decisão: agir, aplicar, transformar. E quando isso acontecer, prometa contar a sua história. Porque o mundo precisa de mais exemplos vivos de que você se torna aquilo que pensa. Não é só uma frase. É uma fórmula de criação. É o código da liberdade. É o nascimento de um novo você. Obrigado por estar aqui. Agora feche os olhos, respire fundo e comece a pensar como o milionário que você está se tornando. A missão continua. O próximo da lista é você.